Bom dia a todos. Nós iremos iniciar nosso módulo de bioquímica falando sobre os sais minerais. Na última aula, nós falamos sobre a água, que é um dos componentes vitais mais importantes no mundo. Agora nós iremos falar sobre os sais minerais, finalizando o módulo de compostos inorgânicos. Bons estudos. Vamos falar sobre o ferro. O ferro é um dos principais sais que ele é importante na produção da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente principalmente nas hemácias ou glóbulos vermelhos que estão no sangue, responsável principalmente a hemoglobina pelo transporte do oxigênio em nossa corrente sanguínea. Se você não se alimenta adequadamente com baixo teor de ferro, você tem uma grande tendência a não formar quantidades de hemoglobinas, logo tendo uma baixa quantidade de hemácia, o que pode levar então a quadros principalmente de anemia ferropriva e também alguns quadros como desmaios e até mesmo sonolência. O ferro ele também está presente em alguns dos dois principais alimentos, que é a carne e também que é o feijão. A carne ela tem o ferro mais 2 e o feijão tem o ferro mais 3. O ferro mais 2 ele está na forma reduzida, já o ferro mais 3 está na forma oxidada. Nós temos mais facilidade de absorver o ferro mais 2 do que o ferro mais 3. Isso porque quando a gente se alimenta de carne, nós conseguimos absorver todo o ferro presente na carne. Entretanto, o ferro presente no feijão ou nas leguminosas, nós temos mais dificuldade de absorção. Para que a gente venha absorver o ferro que está na forma oxidada no feijão, é necessário que a gente tenha então uma ingestão de vitamina C, que vai ajudar a reduzir o ferro mais 3 para ferro mais 2, fazendo assim então que a gente consiga absorver todo o ferro presente no feijão. O próximo sal é o iodo. O iodo ele é importante para a formação principalmente dos hormônios da tireoide, T3 e T4, que tem a função de regulação do metabolismo. Se o indivíduo não consome iodo, ou se o indivíduo tem baixo T3 e T4, ele tem uma tendência a um quadro chamado de hipotireoidismo, ou seja, ele tem maior tendência de ganhar peso porque o seu metabolismo vai diminuir. Quando o indivíduo ele tem maior quantidade de T3 e T4, logo ele tem uma tendência de um quadro chamado de hipertireoidismo. Logo, o seu metabolismo ele é mais acelerado, então ele tem uma tendência de perder peso. O próximo sal é o magnésio. Ele é importante na constituição da clorofila, do pigmento que vai estar ali, pigmento clorofilado, que vai estar justamente atrelado ao processo de fotossíntese. Se não tem magnésio na planta, logo a planta não consegue então realizar fotossíntese, e o produto da sua fotossíntese vai ser ali a glicose, o açúcar que ela vai estar estocando na raiz e no caule. Importante aí como um nutriente vegetal. O próximo sal é o flúor. O flúor ele está atrelado principalmente à importância da resistência dos ossos, como também ele anda ali parceiro do cálcio, que está ali atrelado na importância da formação da matriz óssea. O flúor também está presente na água, porque a nossa água ela tem muita quantidade de flúor, e a gente sabe que quando a gente se alimenta, pode ocorrer que o indivíduo ele não venha ter uma higiene bucal, levando aí a um quadro chamado de cárie. O que é a cárie? A cárie é quando tem uma formação de bactérias na arca dentária ou na dentina, que faz com que essas bactérias elas venham se alimentar do açúcar que está presente no dente
do resíduo dos alimentos que nós digerimos. E quando as bactérias se alimentam, elas vão produzir ácido. E esse ácido ele vai corroer e comprometer principalmente o esmalte do dente. Então o fluo ele vai atuar principalmente para dar resistência a essa quantidade de população de bactérias, fazendo com que você possa não ter cárie ao longo aí do seu dia ou ao longo desse tratamento aí com fluo. E por isso que a gente tem o fluo aí presente na pasta, né? Na pasta do creme dental. Temos também um próximo sal, que é o cálcio. O cálcio ele vai estar atrelado principalmente na matriz óssea, na formação da matriz óssea, na resistência, né, dos ossos. Então a gente sabe que um dos alimentos ricos em cálcio é o leite, né? E também é importante ressaltar que o cálcio está presente na coagulação sanguínea. Ou seja, caso o indivíduo venha apresentar algum ferimento e esse ferimento com a ação do cálcio, ele vai justamente atuar nessa coagulação, evitando com que até o indivíduo ele venha a ter quadros de hemorragias, né? Logo o sangue ele vai ser estancado, né? Evitando assim que você venha eliminar muito sangue pelo ferimento. Temos também o sódio. O sal de sódio ele está atrelado aos impulsos nervosos, assim como também o potássio. Tanto o sódio como o potássio vão estar atrelados aí aos impulsos nervosos. Na biologia nós temos uma bomba importante, que é a bomba de sódio e potássio, né, que vai estar diretamente relacionado aos processos de impulsos nervosos. Sódio também está atrelado, pessoal, à pressão sanguínea. De que forma? Nós sabemos que sal ele atrai água. Então, se nos nossos vasos sanguíneos nós tivermos quantidade de sal, automaticamente ele vai sugar ou ele vai atrair a água para os tubos sanguíneos. Logo, gerando então uma pressão, né, interna. E quando a gente tem maior ingestão de sal, podemos gerar um quadro de pressão alta, o que a gente vai chamar também de hipertensão. Temos também o cloro. Quando a gente fala de cloro, nós lembramos também do ácido clorídrico presente aí no estômago. E é justamente esse ácido clorídrico no nosso estômago que vai proteger nosso estômago de micro-organismos que vão vir presentes nos alimentos, né? E tantas outras funções, tantos outros sais minerais importantes, mas esses são os principais que vão cair no vestibular. Espero que vocês tenham compreendido de forma clara, razoável e que a mensagem tenha sido passada de forma transparente. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no privado ou até mesmo no WhatsApp ou no fórum, e assim a gente possa sanar todas as dúvidas possíveis desse assunto de compostos inorgânicos. É isso, boa noite, bons estudos.